Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019. Preside, a partir deste momento, os trabalhos da casa, o deputado Antônio Carlos Júnior, do PSDB. Presente número regimental de senhores deputados e senhoras deputadas, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convido o nobre deputado, Coronel Telhada, para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui duas indicações. A primeira indicação do prezado deputado Júlio César, indicando nos termos regimentais ao senhor governador do Estado de São Paulo a adoção de providências junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, para que sejam realizados estudos visando a instalação de um polo da ETEC na cidade Araci, no município de São Carlos, São Paulo. Temos também uma indicação minha, Coronel Telhada, indicando nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, para que faculte aos policiais militares, policiais civis, agentes de escolta e vigilância penitenciária, agentes de segurança penitenciária, agentes de segurança socioeducativos e policiais técnicos científicos, para que possam usufruir da integridade da licença-prêmio prevista na Lei 10.261/68 e na Constituição Federal em pecúnia. É somente isso, senhor presidente. Entramos no pequeno expediente. Oradores inscritos. Coronel Telhada. Nenhum outro aqui. Eu assumo? Você assume? Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, assuma a presidência, por favor. Deputado Coronel Telhada, a partir de agora, assume a presidência. Nesse momento, assumo a presidência para que o deputado Antônio Carlos Júnior faça uso da tribuna no pequeno expediente. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos aqueles que acompanham a TV Alesp. Boa tarde a todos os que trabalham na casa. Cumprimentar a nossa polícia militar mais uma vez, é uma honra muito grande. A Polícia Militar do Estado de São Paulo sempre presente. Cumprimentar os deputados, em nome do deputado Júlio César. Cumprimentar todos os deputados da casa. O que me traz mais uma vez à tribuna, senhor presidente, parece até chover no molhado. Mas é pedir mais uma vez, conversar mais uma vez com o governador João Dória, falar sobre a rodovia dos Tamoios. Já é a terceira ou a quarta vez que eu venho falar sobre a rodovia dos Tamoios, e eu fico ao mesmo tempo que honrado, senhor presidente, triste, porque todas as vezes que estou usando a tribuna, o meu Facebook aumenta, o meu WhatsApp aumenta, o meu telefone não para de tocar, e a população do litoral norte de Caraguá, deputado Júlio César, sempre pedindo, converse com o deputado, converse com o governador João Dória e peça, deputado, por favor, que acabe com aqueles pardais, tire aqueles pardais da rodovia dos Tamoios, acabe com os radares da Tamoios. A Tamoios, que ficou uma rodovia maravilhosa, das melhores rodovias do Brasil, estão no estado de São Paulo. Das 20 melhores, 19 estão no estado de São Paulo. E é lamentável hoje, na nossa região, nas cidades que tive tantos votos, a população que confiou o seu voto a mim, deputado, você vê uma rodovia ali que tem um planalto hoje pronto, 60, 70 quilômetros de planalto, e você vê lá 10, 12 pardais, principalmente nos finais de semana, nos feriados. Então, o pai de família, o comerciante, o empresário que trafega ali, que sobe todos os dias para buscar o seu sustento, para fazer as suas compras, os seus negócios, estão perdendo a sua carteira de habilitação. Então, eu quero dizer aqui da minha tristeza, da minha chateação com a Artesp, com o consórcio que hoje gere a rodovia dos Tamoios, e pedir
ao governador governador João Dória, aquele que trabalhei, que meu pai trabalhou, que o nosso grupo no litoral norte de São Paulo trabalhou. Olhe pelo estado, olhe pela nossa região, governador João Dória, por favor. Peça, converse com o João Otaviano, converse com a Artesp, tire aqueles pardais dali, aqueles radares que estão acabando com a carteira de habilitação dos pais de família da nossa região. Fico muito triste com isso. Tantas coisas boas estão acontecendo nesses 2 meses, diminuição do valor de ICMS, sabe? A gente acredita muito nesse governo, que está aí há pouco tempo, mas com uma vontade muito grande de acertar. Agora, realmente, a região do litoral norte, presidente, está sofrendo muito. Se o senhor pegar de cada 10 pais de família, 10 comerciantes, 6, 7 já perderam sua carteira de habilitação. E aí você faz o cursinho, você vai e paga o cursinho. 400, 500 reais. Aí você estuda, faz a prova, depois de 6, 7 meses, você vai ver aquela pessoa perdeu a carteira de novo. É lamentável. E seria cômico se não fosse trágico. Eu saio daqui 20 minutos, meia hora, meu telefone toca. Meu Facebook é acessado. Pô, que bom que o senhor falou isso, que bom que o senhor está brigando por essa questão. Então, se você pegar hoje o DR no litoral norte, falido. O DERSA hoje no litoral norte, o serviço que presta, muito complicado. E aí você fala da Artesp, eu sou o governo, eu sou o PSDB, eu acredito no governador João Dória, eu acredito no estado de São Paulo, que é a mola propulsora do nosso país. Mas realmente, você falar hoje da Artesp, hoje quem cuida do litoral norte, ali na questão de limpeza, de canteiro, são os próprios prefeitos. O DR hoje ali é falido. O DERSA hoje, idem. E aí a Artesp também. E quando eu tive uma conversa, dias atrás, com a Artesp, tive uma negativa. Enquanto não terminar a obra, a gente não faz adequação da velocidade. Mas quando? E aí todo mundo perdendo a carteira, é lamentável isso. É uma preocupação muito grande. Mas eu quero agradecer, senhor presidente, mais uma vez, a oportunidade, agradecer ao governador João Dória, eu sei que as minhas palavras chegarão até ele, agradecer ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que tem me atendido, que tem atendido ao Litoral Norte, tem atendido aos prefeitos do Litoral Norte, e quem ganha com isso é a população, é o turismo, é o desenvolvimento da região. Mais uma vez, governador, olhe pela rodovia dos Tamoios. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Proponho a Vossa Excelência que faça uma indicação por escrito ao governador, porque só pedir não basta, viu? O pessoal tem que escrever. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão ordinária a realizar-se hoje, às 19 horas, com a finalidade de serem apreciados os seguintes projetos na ordem do dia. São 2 projetos. É o projeto de decreto legislativo número 1 de 2019 e o projeto de decreto legislativo número 2 de 2019. Os projetos são de autoria da mesa, que aprovam a indicação de membro para o Conselho Diretor da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Está lido. Convido o deputado Antônio Carlos Júnior para que reassuma a presidência dos trabalhos. Volta agora a presidir os trabalhos, deputado Antônio Carlos Júnior. Com a palavra o coronel Telhada. Senhor presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, todos que nos assistem pela TV Assembleia, ao cabo Júlio César e a cabo Beloni aqui presentes, a quem eu cumprimento em nome de toda a Polícia Militar e da Assistência Policial Militar da Assembleia. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as palavras de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria aqui à mesa, Vossa Excelência, aqui na tribuna, e concordo em grau, número e gênero. Vossa Excelência tem que fazer uma indicação ao governador, porque, no meu entendimento de policial militar, quem sempre trabalhou com segurança, os emplacamentos na via, inclusive os radares, não são para multar as pessoas, são para que a pessoa evite tomar uma atitude descuidada, evite não cumprir a lei. Mas a gente nota que nas rodovias,
a posição dos radares é justamente para multar, não é para orientar o cidadão. Então, nós estamos numa estrada que é 110, 120 por hora, de repente, inexplicavelmente, tem uma placa de 80 e logo em seguida um radar. Tem uma placa de 60 e logo em seguida um radar. Vem falar que é para multar. O senhor falou de uma rodovia que, uma ótima rodovia que está sendo agora praticamente finalizada, e não se consegue andar. Uma rodovia onde você trafegaria tranquilamente a 110 por hora, e se coloca placas de 80, 60, onde justamente o cidadão, às vezes, vem numa determinada velocidade e acaba sendo multado. Então, a finalidade da legislação de trânsito, que é orientar, ela acaba sendo mudada para que o Estado ganhe dinheiro, ou seja, é extorsão do Estado em cima do cidadão. E não é só isso, nós temos os famigerados pedágios, que o governador aqui disse numa reunião com todos os deputados, com todas as lideranças, que ele iria rever os contratos e com certeza abaixaria alguns pedágios. Para mim tem que abaixar todos. Eu fui até Catanduva semana passada, Catanduva e Olímpia na sexta-feira, são 8 pedágios daqui lá, para ir e 8 para voltar. O senhor tem uma ideia, os senhores teriam uma ideia, tem pedágio que está 16,20. O que justifica um pedágio a 16,20? Para se andar 50, 80 quilômetros, não tem nem quando entre um pedágio e outro. Que absurdo é esse? Desce daqui na praia, o pedágio está quanto? R$25 para andar 60, 70 quilômetros. Isso é uma extorsão contra a população. Quantos milhões de carros passam diariamente por essas rodovias? Quanto dinheiro ganha essas concessionárias? Tudo bem, nossas estradas estão boas, estão ótimas, mas não tem o socorro médico adequado, não tem helicópteros para socorrer qualquer acidente na via, não tem sistema de vídeo monitoramento para impedir vagabundos, criminosos que roubem nas vias. Não tem um hospital na beira das estradas. Se o cidadão sofrer um acidente na estrada, ele é obrigado a ser socorrido no município mais próximo. E esse município não recebe dinheiro das concessionárias. Esse município, esse hospital, não recebe dinheiro. Aí eu pergunto, para onde vai esse dinheiro? Quem está ficando com esse dinheiro? Não é com o cidadão, não é o serviço público. Então eu já digo aqui, se preparem que a partir do dia 15 de março, quando assumir a nova legislatura, nós estamos já prevendo algumas ações contra essas concessionárias e contra esse abuso, esse crime que é o preço do pedágio hoje no estado de São Paulo. Outra coisa que eu pergunto a Vossa Excelência e trago para reflexão aqui, que já está começando aqui em São Paulo, eu vi em muitos estados, principalmente no Rio de Janeiro, a troca das placas de identificação dos veículos. Agora vão se trocar as placas, vão fazer modelo Mercosul. Eu acho o seguinte, se o Estado achou por bem alterar a placa, porque vai facilitar a identificação, eu não sei como vai facilitar, porque nessas novas placas não tem nem o Estado, eu não sei como vai facilitar. Mas, enfim, se vai facilitar, o Estado que arque com o gasto, não, vai ficar nas costas do cidadão. Ou seja, estão arrumando mais um motivo para o cidadão gastar dinheiro. Não basta todos os impostos, IPTU, ICMS, pedágios, enfim, todos os impostos. Agora vem mais uma mudança do emplacamento dos veículos, que não vai ser barato. Tenha certeza que não vai ser barato. Então eu pergunto, aonde está o governo que foi eleito pelo povo, para o povo? Com quem está esse governo? Está com o povo, ou está com as concessionárias, ou está com as empresas particulares? Então nós precisamos rever isso aí. O pessoal tem ótimas ideias para o povo gastar dinheiro. É um absurdo isso. Então eu não concordo com o que está acontecendo nas estradas, não acho nem viável nesse momento essa troca de emplacamento, que além de ser um absurdo que vai gastar cada um no seu veículo, é desnecessário. Em vez de se aperfeiçoar o que tem, nós estamos complicando mais ainda. Eu quero ver para o policiamento identificar os veículos nesse novo emplacamento, vai ser muito mais complicado. Mas, enfim, estamos aguardando, vamos cobrar o governo quanto ao problema dos pedágios, ao problema dos emplacamentos, ao problema dos radares, porque nós somos favoráveis a trabalhar pela população, a ajudar a população. Nós não estamos trabalhando para o governo, não estamos trabalhando para nenhuma empresa particular e muito menos para as concessionárias. Eu entendo que nós, deputados aqui, os 94 deputados, independente de viés ideológico, independente de partido, nós temos que colocar a mão na massa e acabar com esse problema desse alto preço do pedágio no estado de São Paulo. Essa exploração tem que parar, tem que cessar. E nós vamos brigar por isso, tenha certeza, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Apenas retificando
a convocação é para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas. Com a palavra, deputado Bruno Caetano. Pela ordem, senhor presidente. Só, antes, enquanto o deputado Bruno se dirigir à tribuna, eu pediria uma comunicação. É regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Só queria pedir a Vossa Excelência que o que foi dito agora por mim na tribuna seja encaminhado, por gentileza, ao senhor governador do Estado de São Paulo, o governador João Dória, ao presidente da Artesp e também às concessionárias que fazem a concessão das rodovias em São Paulo. Por gentileza, muito obrigado. É regimental e será encaminhado. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, meus colegas deputados, deputadas que estão aqui presentes hoje, boa tarde aos funcionários da Assembleia, você que nos assiste pela TV. Queria aqui iniciar mais esse pronunciamento, fazendo um convite a você que está nos assistindo para acompanhar o nosso mandato através de um aplicativo, uma iniciativa que tivemos ainda nessa legislatura. Você que está querendo acompanhar o trabalho de um deputado, às vezes nem lembra o deputado que você votou, porque tem dificuldade de manter um contato mais estreito com o parlamentar, com o seu representante. A nossa ideia aqui é utilizar as novas tecnologias para que você não seja onerado nesse seu trabalho de fiscalizar o seu representante. Você pode, através das lojas gratuitas, aí, tanto da Apple quanto do sistema Android, né, no Google Play, ou na Apple, né, na loja da Apple, baixar o aplicativo, chama Nosso Mandato. Você faz o download desse aplicativo, ele é gratuito, bastante leve, não ocupa memória do seu celular, escolhe lá o parlamentar que você quer seguir. Eu estou nessa plataforma e, por meio dessa plataforma, você pode marcar uma reunião comigo, pode acompanhar os projetos de lei que eu apresentei aqui, pode acompanhar os gastos do nosso gabinete no sistema de transparência, enfim, bastante funcionalidades que a gente pode utilizar a partir da tela do seu celular. Mas eu queria continuar, né, o pronunciamento de ontem, fazendo uma reflexão ainda sobre as graves denúncias realizadas ontem, inclusive com prisão de membros do Sistema S. Ontem foram presos diversas pessoas, diversos integrantes do Sistema S, inclusive o ex-presidente nacional do SEBRAE, do Conselho do SEBRAE, Robson Andrade, que é presidente da Confederação Nacional das Indústrias. E num momento muito delicado para o Sistema S, na medida em que o governo federal, por meio do ministro Paulo Guedes, já disse que vai propor uma série de mudanças, inclusive com a redução dos recursos que são repassados às 9 entidades do Sistema S. Em primeiro lugar, é preciso que todas essas denúncias sejam apuradas, que os responsáveis pelos desvios milionários sejam punidos de maneira exemplar. A denúncia ontem versa sobre 400 milhões de reais que teriam sido desviados em convênios e contratos com empresas fantasmas, com a conivência do Ministério do Turismo. Isso tudo precisa ser apurado de maneira exemplar para que malfeitos como esse não maculem entidades que são, na maioria das vezes, sérias. E eu posso dizer isso porque tive a oportunidade de dirigir o SEBRAE São Paulo nos últimos 8 anos. E gostaria de trazer para essa reflexão o trabalho de gestão que foi realizado à frente do SEBRAE para demonstrar a importância das entidades do Sistema S, de um lado, mas também de outro, que ela é hoje uma ilha. Essas entidades são uma ilha, né, formam um arquipélago de abundância de recursos quando a gente tem um país ainda tão pobre. Eu quero dizer que, à frente do SEBRAE, tomamos uma série de medidas que propiciou a entidade, que lá nos anos de 2011 tinha pouco mais de 90 milhões de reais em caixa, a gente pudesse entregar a gestão no final do ano passado com mais de 1 bilhão de reais. Isso sem deixar de cumprir nenhuma das obrigações do SEBRAE, que é atender o empreendedor. Aliás, todos os anos, mais de 1 milhão de empreendedores paulistas são atendidos pelo SEBRAE aqui em São Paulo. E não é só isso, né? Programas inovadores, como a
primeira escola pública de empreendedorismo do Brasil, uma FATEC e uma ETEC, em parceria com o governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin, o secretário Rodrigo Garcia à época, uma nova escola de empreendedorismo, agora um bacharelado em administração, com ênfase em gestão de pequenos negócios, aprovado recentemente pelo MEC, escola funcionando, programas inovadores. Mas na área da gestão, eu queria destacar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, que a gente recomenda ao ministro Paulo Guedes que olhe para todas as entidades do Sistema S. Fim dos patrocínios. Né? Com essa simples medida, o Sebrae pôde economizar quase 40 milhões de reais por ano, que escoavam pelos ralos, né? Com patrocínio de festas, com vescotes, que nada tinham que ver com a missão final do Sistema S. Aliás, uma parte daquilo que foi denunciado ontem, que gerou aí a prisão de pessoas importantes da Federação das Indústrias, gente importante da Confederação Nacional das Indústrias, versa sobretudo sobre eventos, sobre festas que eram pagas com recursos que têm origem pública. Para concluir, senhor presidente. Segundo ponto, fim dos convênios. Vejam só que absurdo, você que me assiste aqui pela TV Assembleia. Quando assumi o Sebrae, me deparei com uma situação absolutamente curiosa, para não usar outro adjetivo. O Sebrae repassava recursos para uma entidade que é membro do conselho do Sebrae, e, de um lado, para fazer a gestão desses recursos, você tinha a filha de um conselheiro do Sebrae. E, pelo lado do Sebrae, quem era pago para fiscalizar o repasse desse recurso, uma outra filha desse mesmo conselheiro. Veja só. Né? Convênio com repasse financeiro, e uma filha de um conselheiro recebe o recurso para fazer a administração, e a outra filha faz a gestão, a fiscalização. Não é para dar certo. Né? Acabamos com a possibilidade de assinatura de convênios com repasse de recurso financeiro. Né? Essa foi uma boa medida, que fez com que o Sebrae pudesse economizar recursos e pudesse utilizar esses recursos na sua atividade fim, né, com os seus funcionários, com a sua equipe, para poder atender o empreendedor. Um terceiro ponto, uma recomendação também ao ministro Paulo Guedes, que está fazendo aí o projeto de revisão do Sistema S, a adoção de contrato de gestão, né? Que o repasse que seja feito a essas entidades seja feito mediante um contrato de gestão, com metas claras, pactuadas, uma vez que se trata de recurso que tem origem pública. Né? Recursos públicos precisam de transparência, precisam de controle. E, por fim, para concluir o raciocínio e não me alongar demais, transparência. Né? Todas essas entidades devem colocar todos os seus gastos na internet, né? Não só o dos últimos anos. Se você olhar hoje, for buscar o portal da transparência, que já é obrigatório, o Tribunal de Contas da União já determina que essas entidades coloquem os seus gastos na internet, se você não vai encontrar, vai ter muita dificuldade de encontrar os gastos. E quando encontra, é só relativo ao último ano. Você não consegue fazer pesquisa sobre fornecedor, sobre a origem desses gastos, não consegue. É preciso que essas entidades, assim como fizemos em São Paulo, criem um portal de transparência, prestando contas, centavo a centavo, daquilo que foi investido. Só assim, essas entidades que prestam de verdade um bom serviço à nação brasileira vão poder continuar prestando esse serviço, porque, do contrário, o remédio que o governo federal tende a adotar, face aos desmandos que a gente vê todos os dias nos jornais, infelizmente, é do fim do Sistema S. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho do controle, é o caminho do controle social, é o caminho da transparência, para que essas entidades continuem prestando um bom serviço. Muito obrigado e desculpe por me alongar demais. Ordem, presidente. Pela ordem. Para uma comunicação, É regimental. quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Antônio Júnior, e também dizer que concordo com as palavras do deputado Bruno Caetano, os demais colegas que estão aqui presentes. Nós cumprimentamos a assessoria, os visitantes que estão aqui neste parlamento, todos que estão trabalhando, a imprensa, funcionários desta casa. Somente para registrar, nós protocolizamos aqui um projeto de lei para incluir no calendário oficial do Estado de São Paulo a Feira da Fraternidade de Santo André, a nossa bonita Santo André, que é realizada anualmente no mês de abril. Aliás, eu quero aqui parabenizar o prefeito Paulinho Serra pela iniciativa
de estar reorganizando esta Feira da Fraternidade. O nome já diz, fraternidade de fraterno, de irmandade, de laços de comunhão. É uma espécie de iniciativa. Aliás, essa feira é desde 1971. Ela foi criada pela Federação das Entidades Assistenciais ali da cidade de Santo André. Esta federação agrega várias entidades assistenciais e que tem por objetivo, claro, de promover a questão social no município. Esta feira, portanto, desde 1971, o prefeito Paulinho Serra tem se posicionado de uma forma muito eficaz e proativo, no sentido de reativar, de reorganizar, de encorpar mais ainda esta feira, que vai trazer muitos benefícios à população de Santo André, não só a população de Santo André, mas também a população do entorno ali da cidade de Santo André, ou seja, as outras cidades contíguas à cidade de Santo André. De tal modo que faço aqui o registro e estamos protocolizando, já era para esta feira estar no calendário do Estado de São Paulo, porque ela é importante para o nosso querido ABC Paulista. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras e o comunicado. E com a palavra, o deputado Júlio César. Senhor presidente, deputado Bruno Caetano, que preside a Assembleia nesse momento, a mesa, os deputados aqui, seus assessores, toda a equipe da Alesp e quem acompanha nesse momento, muito boa tarde. Eu separei um tema para discutir agora, deputado Dr. Ulisses, que nós tivemos a visita ontem do secretário de Saúde do Estado. Mas antes queria fazer uma referência ao que foi falado pelos deputados que me antecederam, em relação às estradas e esse assalto abusivo que é a cobrança de pedágio no Estado de São Paulo. Faço a referência rápida, apenas para compartilhar também a minha indignação dos valores cobrados e como a população é prejudicada nesse momento, uma vez que as concessões de pedágio, elas se prolongam por 20 anos, as últimas concessões, e nesse período, em um ano, muita coisa acontece e muda, né? E há o prazo de rever os contratos é muito longo, então tem que haver uma proximidade de revisão. Os números de veículos aumentam absurdamente. Será que os investimentos correspondem ao que se cobra nas tarifas de pedágio? De forma alguma, vou dar um exemplo. Cidade de Araraquara, quem é do município de Matão, que vai até Araraquara, deputado, ele paga a tarifa de ida e volta de R$ 35,00 aproximadamente, para percorrer um percurso de 29 quilômetros. R$ 35,00 de pedágio. O que ele faz? Ele desvia a rota por uma estrada secundária, que não tem segurança, e lá, se a gente vê o número de vidas que se perderam, é um número absurdo. Falta bom senso. Espero que se tenha agora. Tinha que fazer essa contribuição em relação aos pedágios e essa forma abusiva que as concessionárias têm de arrecadar e investir tão pouco. Mas quero fazer referência à visita, e hoje nós tivemos a oportunidade de falar com o vice-governador de Estado, que veio falar das novas concessões, o senhor Rodrigo Garcia. Mas quero falar da visita ontem do secretário de Estado da Saúde de São Paulo, onde é lei e o secretário vem aqui apresentar no dia de ontem o quadrimestre passado, do 2018, o último quadrimestre. É óbvio que os deputados presentes da comissão, eu faço parte da Comissão de Saúde, queríamos o espaço para colocar os nossos pontos de vista. Eu estou, e todos sabem, na região central do Estado, na região de São Carlos, que há muito tempo não tem um representante nessa casa, e eu tenho que aproveitar todo momento para levar essa região que tanto sofre. E com a fala do secretário, e ele tem o conhecimento, nós temos uma pesquisa
a pesquisa do ano passado, uma pesquisa Ibope, que disse que a maior demanda, a maior angústia do cidadão no estado de São Paulo é a saúde. 70% colocam o maior problema que o estado tem. E nós temos na nossa região, a região central, problemas também que não diferem das outras. Mas, como eu disse, nós estamos há muito tempo sem ter voz e vez nessa casa e, principalmente, sem ter elo com o governo do estado. Essa é a realidade. Nós temos São Carlos, a maior cidade da região, nós temos um AME em São Carlos recém-instalado, que tem um número baixo ainda de especialidades que a região necessita, né? Nós temos também uma Santa Casa que atende a microrregião, que precisa de mais investimentos, todos sabem, mas também precisa da fiscalização, que a Santa Casa tem que receber recursos, mas tem que ser eficiente na sua gestão também. E o Estado tem que fazer o quê? Se aproximar do município. A gente percebe uma distância enorme de Estado em relação ao município. E aonde as coisas acontecem? Nos municípios. É lá que está a fila de espera da cirurgia letiva, é lá que está a espera dos exames, é lá que nós temos pessoas, infelizmente, perdendo suas vidas por falta de atendimento. Então, o Estado tem que estar mais próximo do município. Levar para a região, eu tenho cobrado a implantação de um programa, que é um programa importante, o Luci Montoro, o programa Hebe Camargo, levar para as regiões que estão sem essa atenção. Em determinado momento, o secretário falou da alegria de implementar novas UBSs. Eu discordo completamente. Hoje, construção é muito fácil. Fazer um prédio é fácil, mas nós temos que pensar na manutenção desse prédio, porque a atenção básica hoje na saúde é que sofre. Essa é a realidade. Hoje, a mãe de família, o pai de família, leva o filho com algum problema de saúde até a UBS, ao chegar, o prédio está lá, bonito, às vezes pintado, mas sem o profissional da saúde, o que adianta? O que adianta? Não adianta nada. Então, pegar investimento do BID, como foi falado ontem, e investir na construção de UBSs, mas não ter a mão de obra para atender as pessoas? Então, essa é a aproximação que o Estado tem que ter com os municípios. Nós temos problema, senhor presidente, já estampados nos jornais em relação à dengue. Vou citar um exemplo no município de Araraquara, com quase 2.000 casos confirmados. Então, há necessidade, eu sei que é um governo que está começando, torço muito para dar certo, mas há necessidade de sensibilizar a todos que os problemas acontecem nos municípios. Já há uma divisão injusta de recursos. Hoje o recurso não chega no município, chega pouco, essa divisão injusta, infelizmente. Agora, eu vou deixar sempre a minha posição. Construção de um prédio é muito fácil. Agora, a manutenção que se tem que dar atenção. Então, o que nós pensamos e pedimos ao governo do Estado, através do secretário, falamos isso pessoalmente, e falamos agora através da tribuna dessa casa, a sensibilidade de levar o Estado próximo do município, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, tentar amenizar o sofrimento das pessoas que estão nas filas de cirurgias eletivas, cirurgia simples. Às vezes as pessoas estão há mais de 10 anos, uma cirurgia eletiva, uma cirurgia aparentemente simples e que não tem o efeito que se necessita. Então, nós estamos colocando essas palavras, agradecendo o espaço e dizendo que sabemos que o nosso mandato é curto, mas, como eu disse, a vida é curta também, mas para ser pequena, e esse mandato também, apesar de poucos dias, tem que ser extenso e tem que ser intenso. Obrigado e boa tarde. Obrigado ao deputado Júlio César. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jânio. Gostaria de fazer uma comunicação. Pois não. Presidente, nós estamos recebendo hoje aqui uma grave denúncia em relação à Fundação Santo André. Nós estamos, inclusive, recebendo também os professores e aqui o presidente do sindicato do ABC, do Simpro, o professor José Jorge, que veio aqui acompanhando uma comissão de professores. E a denúncia é muito séria, senhor presidente, porque a Fundação está perseguindo professores e funcionários, demitindo, sem nenhuma justificativa, professores que lecionam há 20, há 30 anos na Fundação Santo André, que é uma fundação pública, sustentada também com dinheiro público, um verdadeiro absurdo. E, além dessa demissão, quase que, eu diria que em massa de vários professores e funcionários, a Fundação não paga nenhum direito trabalhista, nada, nem o salário dos últimos dias trabalhados, sem contar que a Fundação já não paga o 13º salário desses professores e funcionários há 3 anos que eles não recebem o 13º, né? E outros benefícios que não estão sendo pagos. Um verdadeiro absurdo, uma afronta à história desses professores
que se dedicaram e se dedicam à educação da Fundação Santo André, aos alunos, trabalham lá há mais de 20 anos, professor que trabalha há quase 30 anos, estão sendo descartados assim, né, como um produto, como um sabonete. Um absurdo, senhor presidente. E, diante disso, o nosso mandato está já acionando 2 comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa. Estamos acionando a Comissão de Educação e a Comissão de Relações do Trabalho, pedindo a convocação do reitor. O reitor tem que vir aqui explicar esse processo de perseguição contra professores, de descarte de professores. Isso é um absurdo total. Nós não podemos permitir. Então, contem com o nosso total apoio, professores, professoras da Fundação Santo André, José Jorge, nosso presidente do Simpro, que tem acompanhado o tempo todo essa situação, mas a Assembleia Legislativa vai entrar aqui na luta em defesa dos direitos e da dignidade pela imediata readmissão de todos os professores e funcionários demitidos injustamente. Muito obrigado e parabéns pela luta de vocês. Contem com o nosso apoio aqui da Assembleia Legislativa. Obrigado ao deputado Gianazzi. Com a palavra, o deputado Evandro Lossaco. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, funcionários dessa casa, telespectadores da TV Assembleia. Eu venho aqui hoje, na verdade, parabenizar o nosso governador João Dória pela decisão corajosa que tomou na semana passada de transferir os 22 líderes de uma facção criminosa para presídios federais. Era uma medida que se necessitava muito fazer aqui em São Paulo, já que, graças à competência, aliás, quero também parabenizar o promotor Lincoln Gaquia pela sua coragem, né? E graças à competência do Ministério Público e da Polícia, já se sabia de um plano para resgatar esses líderes do PCC, né? Então, o governador João Dória tomou uma atitude dura, firme e muito bem planejada. Não teve nenhum tumulto, não se anunciou antes, como em outros estados foram feitos, né? Se tomou a medida, montou-se a estratégia e se fez numa tranquilidade, né, total aqui no estado, sem grandes rebeliões. Isso mostra planejamento, ação de inteligência, coragem política. Então, está de parabéns. Eu quero aqui, né, registrar aqui o que o professor, aí, doutor em ciência política, Bruno Paes Manso, que é do Núcleo de Estudos da Violência da USP, não é só uma frase que ele falou, ele tem um livro sobre essa organização criminosa. Ele falou, a ação realizada essa semana é uma das medidas mais duras já tomadas contra essa facção. Então, quero deixar registrado aqui, parabenizar todo o sistema de segurança penitenciário e o governador João Dória por essa atitude que dá tranquilidade ao Estado de São Paulo, né? E isso tudo, né, sirva de exemplo para os demais estados, né, também tomarem as suas medidas contra essas facções criminosas. Na campanha eleitoral, a gente viu muito, porque nasceu em São Paulo, agora se espalhou para o resto do país. Olha, pode ter nascido em São Paulo isso, mas se espalhou pelo resto do país, porque aqui a repressão é dura, aqui a polícia age, prende e consegue, com uma ação de inteligência, se antecipar às ações dele. Então, de repente, eles foram para os outros estados que talvez sejam mais lenientes com isso. Então, acho que vamos pegar esse exemplo de São Paulo, espero que o governo federal tenha atento, que ajudou também nesse processo, né? E também passar para os demais estados como é que se trata essas facções criminosas. Então, eu só queria deixar registrado isso aqui, que é um passo importante para a melhoria da segurança no estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado, deputado Evandro. A gente estende os cumprimentos do deputado, os nossos cumprimentos à Secretaria de Segurança Pública. Com a palavra, o deputado Bolsoni. Nesse momento, preside os trabalhos da casa o deputado Bruno Caetano. Passa agora a palavra ao deputado Orlando Bolsoni,
que vai falar aqui nesse pequeno expediente. Senhor presidente, deputado Bruno Caetano, saudar os deputados e deputadas presentes, as pessoas do nosso mestre, querido amigo, deputado doutor Ulisses Tassinari e deputado Evandro Lossaco. O tema que me traz a essa tribuna é uma preocupação que se estende, acredito, por todo o interior do Estado, mas em especial a região noroeste paulista e a cidade de São José do Rio Preto, que é um tema, inclusive, já do conhecimento do secretário da Saúde, o competente secretário José Henrique Ferreira German, que é a questão do Aedes aegypti, que chegou numa situação de epidemia. A cidade de São José do Rio Preto, ela já ultrapassou o número de casos do ano passado todo, já ultrapassou o número de 1.000 casos. Eu sei que a cidade de Bauru também já passou esse número, tendo um índice de Bretot, que quando recomendado é menos de 1, índice 1, Rio Preto já beira 13, com uma projeção, segundo o secretário da Saúde da cidade, de se atingir, ao final desse ano, de se atingir 20.000 casos. Para isso, a cidade teve que deslocar recursos, criando, o deputado Ulisses Tassinari, 2 grandes unidades de hidratação, de 50 leitos para cada unidade, em 2 pontos, na região norte e região sul da cidade, para poder dar um atendimento rápido, de forma que que essa epidemia ela não venha atrapalhar os serviços de urgência e emergência do município. Eu quero fazer um registro, é importante que justo se seja o secretário José Henrique Ferreira German, que ontem esteve aqui nessa casa e respondeu com propriedade todas as questões, se reportando, inclusive, ao que se fez no último trimestre do ano, quando a secretaria estava sob comando do Dr. Marco Antônio Zago. E é importante essa questão da continuidade dos serviços públicos. Isso é um princípio, e isso é uma demonstração republicana do governo na pessoa do seu secretário da Saúde. Então, quero deixar meus cumprimentos e meu agradecimento ao secretário José Henrique Ferreira German. Peço, inclusive, que esse pronunciamento seja encaminhado, presidente Bruno Caetano, ao secretário da Saúde. O segundo registro que faço com muita satisfação é a presença da presidente da CETESB na região de São José do Rio Preto, no Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. A presidente, a nossa sempre secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, foi a São José do Rio Preto, numa demonstração de como todo servidor público, os secretários devem ser exemplos de servidores públicos, e ela é um exemplo, tanto na universidade, na USP, tanto em suas pesquisas, na militância, dentro do direito ambiental. A competente secretária e hoje presidente da nossa CETESB, a nossa Patrícia Iglesias, esteve em São José do Rio Preto dialogando com todos os interessados a respeito de legislação que foi aprovada nessa casa, quando fizemos, eu fui inclusive um dos deputados que participou na formatação dessa legislação, juntamente com o deputado Barros Munhoz, deputado Itamar Borges, que foi a adaptação do Código Florestal à legislação paulista, a legislação do Estado de São Paulo. E com isso, então, se criou o CAR, que é o cadastro de registro das áreas, cravando, inclusive, aquelas áreas de APPs, então, de proteção permanente, áreas que devem ser
mantidas, que devem ser respeitadas, que têm uma legislação própria dentro do direito ambiental. E a nossa presidente, que foi sempre secretária, Patrícia Iglesias, esteve lá em São José do Rio Preto, reuniu mais de uma centena entre prefeitos, entre agricultores, proprietários de áreas interessados, entre gestores públicos, orientando a formatação dos CARs, a orientação do cadastro rural, de forma que organize, da forma que proteja e que o Estado de São Paulo possa, então, ter as suas áreas ambientais protegidas, que se possam garantir nos seus respectivos biomas e recuperar aquelas áreas que foram eventualmente no passado inclusive às vezes remoto, áreas que foram devastadas e que agora a legislação dá oportunidade de recuperação. Ela com propriedade, com tranquilidade, com segurança, um auditório de mais de 100 pessoas, ela passou todas as informações, disponibilizou, levou o governo às pessoas. Acho que é um exemplo para esse momento que vivemos, num momento em que carecemos tanto de exemplos de gestores públicos competentes, sérios, que colocam a sua vida a serviço da comunidade. Então, registrar meu agradecimento e pedir também que esse pronunciamento, presidente Bruno Caetano, seja encaminhado à presidente da CETESB, a nossa sempre secretária, doutora Patrícia Iglesias. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Bolcioni. O pedido é regimental, então será analisado e encaminhado às autoridades citadas. Com a palavra, o deputado Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acabei de chegar agora, senhor presidente, deputado Bruno Caetano, que preside a nossa sessão de hoje, da Secretaria Estadual de Educação. Estive lá, primeiro, numa reunião com professoras PEB-1, e também depois acompanhei ainda o processo de escolhas das aulas do concurso público, das professoras também de PEB-1. Há um processo agora de chamada dessas professoras. E eu estou, professor deputado Bruno Caetano, chocado, porque eu recebi muitas denúncias. Já venho recebendo muitas, mas quando eu estive lá, eu fiquei perplexo, porque as denúncias só se confirmaram, que as professoras reclamam que em várias diretorias de ensino do Estado não estão sendo disponibilizadas todas as vagas para a escolha das professoras aprovadas no concurso de PEB-1. Muitas vagas ainda que não foram disponibilizadas, porque muitas professoras já se aposentaram nesses dias, né? Enfim, tem muitas vagas, professoras que desistiram de assumir essas vagas, e essas vagas não chegam no processo de escolha, prejudicando, eu diria que centenas e centenas de professoras PEB-1 que foram aprovadas no concurso, que esperaram até agora, e o governo só resolveu chamar agora no final do concurso. O concurso foi prorrogado, ele tinha validade de 2 anos, foi prorrogado por mais 2 anos, e a data de vencimento dele é no dia 20 de março. A gente encerra o concurso. E só agora que, depois de muita pressão, nós realizamos audiências públicas na Assembleia Legislativa, fizemos audiências com a Secretaria de Educação, muita pressão, eu acionei o Ministério Público, inclusive. Então, por conta de toda essa mobilização da pressão da POESP, houve essa última chamada. Mas acontece que as vagas disponibilizadas, elas não são suficientes e faltam vagas para serem disponibilizadas, porque são muitas as denúncias. Nós temos o mapeamento, inclusive, as professoras estão organizadas em algumas regiões, trazendo o mapeamento dessas vagas. E na reunião eu coloquei para a assessoria do novo secretário da Educação, fiz um apelo e uma exigência que eles regularizem essa situação urgentemente, antes do dia 20 de março, e disponibilizando as vagas existentes ainda, porque tem muitas aposentadorias. Eu não sei o que está acontecendo, que essas vagas não chegam para o processo
de escolha. Então, fica aqui, senhor presidente, o nosso registro, a nossa indignação, mas, sobretudo, o nosso pedido ao secretário de Educação que faça a regularização dessas vagas, ofertando todas as vagas existentes, que o secretário impeça que as diretorias de ensino segurem as vagas, tem que liberar as vagas para as professoras que foram aprovadas, que estudaram, que fizeram sacrifício, e está esperando até agora, elas têm o direito de escolher, mas as vagas não aparecem. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso pedido, mas, sobretudo, a nossa exigência ao secretário de Educação, secretário estadual, para que ele regularize imediatamente, nesta semana ainda, a situação de escolha das professoras PEB 1. Senhor presidente, só para eu encerrar aqui o meu pronunciamento de hoje, eu não posso deixar aqui de registrar, inclusive eu preparei aqui um vídeo, eu estou chocado aqui, perplexo, com essa declaração dessa deputada do PSL aqui de São Paulo, foi eleita deputada federal pelo PSL, atacando os professores. Mais uma vez, agora virou moda aqui atacar professores. Aquela deputada estadual de Santa Catarina resolveu incentivar os alunos a vigiar os professores, filmar as aulas dos professores. Tem esse movimento de escola sem partido, que é um movimento contra os professores. E agora tem essa deputada aqui, que foi eleita, infelizmente, por São Paulo, essa deputada Joyce Alciman, que fez um pronunciamento nesses dias na Câmara dos Deputados, atacando, desqualificando o magistério brasileiro, das escolas públicas brasileiras. Um absurdo que ela falou. Tem aqui um pequeno vídeo só da fala dela, desse ataque perverso aos professores, que eu gostaria de mostrar e responder. Eu vou dizer aos senhores, pasmem, o Brasil gasta 1 bilhão de reais por dia, em média, em educação. E para quê? Para quê, senhores? Para formar, muitas vezes, analfabetos funcionais. Para formar ou para desformar as nossas crianças, se é que eu posso usar esse termo, pode ser que seja um neologismo, né? Quando se fala em colocar mais dinheiro na educação, me vem a seguinte imagem na mente. Uma mangueira gigantesca, cheia de buracos, todinha furada. Adianta o quê? Colocar mais água na mangueira? Adianta o quê? Colocar mais dinheiro na educação? Nada. E sabe por que a nossa educação é tão ruim? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. A vida é muito curta. Então, senhor presidente, esse vídeo mostra claramente, né, que a deputada ataca o magistério, tenta desqualificar e desprezar o magistério público, dizendo que o problema da educação não é o financiamento, é professor que não sabe ensinar no Brasil. Um absurdo. Quero repudiar veementemente essa declaração e dizendo que ela que não tem informações, o Brasil investe pouco em educação. Não foi à toa que uma lei foi aprovada, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, tem 20 metas, e a mais importante delas, que é a meta número 20, diz exatamente o contrário do que a deputada disse na tribuna da Câmara Federal. Diz o seguinte, que até o ano de 2024, o Brasil tem que investir 10% do PIB em educação pública. Porque o Brasil não investe, nunca investiu em educação pública. O Brasil tem uma dívida com a escola pública, com a educação pública. Então, a deputada é totalmente desinformada, não entende nada de financiamento da educação. Por exemplo, o piso nacional salarial dos professores é de apenas R$ 2.557 por 40 horas semanais, deputado Bruno Caetano. Um professor, para ganhar R$ 2.557, tem que trabalhar o dia todo. Para ganhar, deve ser o preço do condomínio do prédio onde ela mora. Não sei se ela mora em prédio. Agora, tentar desqualificar, isso ela não fala, né, do piso nacional salarial, que é uma vergonha, que o Estado que ela foi eleita, o Estado de São Paulo, não paga o piso. O Estado mais rico da federação não paga o piso, mesmo tendo, né, ganho na justiça uma ação aqui no TJ, que foi depois interceptada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido aqui do ex-governador Geraldo Alckmin. Ela não fala do sucateamento das escolas, não fala da superlotação de salas, dos baixíssimos salários dos
profissionais da educação. Então, ela ataca o quê? O financiamento da educação, porque o pensamento dela, ela faz a defesa, seu presidente, do Estado mínimo mesmo, do neoliberalismo, que não tem que investir tanto em educação, nem em saúde, nem em previdência. Na verdade, talvez o sonho dela e de muitos deputados que estão assumindo agora é que acabe até com que não haja mais, nem mesmo, seu presidente, só para concluir, a vinculação das receitas obrigatórias. Talvez eles defendam que você não tenha mais nem isso, o que eles já tentam fazer com a DRU, a desvinculação das receitas da União. Então, é um absurdo, mas, sobretudo, eu quero repudiar essa intervenção dessa deputada que ataca os professores, ataca a dignidade e o trabalho de todos os professores e de professoras das escolas públicas do Brasil, seu presidente. É um absurdo, é uma vergonha, e ela que é acusada, inclusive, de, como jornalista, ela foi jornalista da Veja, tem acusações contra ela de plágio, que ela plagiou mais de 40 matérias. Está em toda a imprensa, só a pessoa colocar no Google lá, ela vai ver que ela foi acusada de plágio. Então, já é uma pessoa que a gente tem que ter cuidado, não tem que duvidar do que ela está falando. Mas nós não vamos admitir que nenhum parlamentar ataque os nossos colegas professores, que ataque o magistério público ou particular. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Gianazzi, a quem peço que assuma aqui a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, dando sequência à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, com a palavra o nobre deputado Bruno Caetano. Obrigado ao deputado Gianazzi. Volto aqui à tribuna até para que a gente continuar um pouco desse diálogo sobre educação. Queria dizer que a gente concorda, deputado Gianazzi, no diagnóstico e talvez discordamos bastante na solução. Mas isso é saudável, é do debate democrático. Mas antes de entrar propriamente nesse debate, eu queria lembrar que aprovamos ontem um projeto aqui da maior importância, que institui o Conselho do Fundeb, aqui no estado de São Paulo, que vai garantir que os recursos previstos para São Paulo, a estimativa no orçamento de 2019 é na casa de 16 bilhões de reais, só para o estado de São Paulo, esse é o recurso a que São Paulo tem direito, pela lei federal, que recurso de fato continue chegando. Havia uma ameaça de que, caso São Paulo não instituísse esse conselho, se tornaria irregular perante o sistema federal e esses recursos poderiam deixar de vir. E mais ainda, e aí a gente já estava, como paulistas aqui, sofrendo uma sanção. São Paulo estava no CADIM, né, o cadastro de inadimplentes, justamente por não ter uma lei que institui o Conselho do Fundeb. Com a aprovação do projeto feita ontem aqui nessa casa, São Paulo deixa de pertencer ao cadastro de inadimplentes e pode, inclusive, assinar novas operações de crédito, mais recursos para o Estado de São Paulo. Então, a gente aqui cumprimenta os nossos colegas pela aprovação ontem e, no que diz respeito à educação, o deputado Gianazzi preside essa sessão. Queria voltar aqui ao assunto e dizer que concordamos no diagnóstico, né? Recursos para a educação são sempre muito bem-vindos, muito bem-vindos. A garantia do mínimo constitucional, que a própria Constituição, tanto federal quanto a do Estado, diz que é mínimo e não máximo, né? Então, é preciso investir para que a gente tenha, de fato, mais qualidade, mais recursos, isso é inegável. É preciso, isso não se contradiz com a necessidade de melhorarmos a gestão da Secretaria de Educação, melhorarmos as condições de trabalho para os professores, criarmos programas de incentivo à formação continuada desses professores. É sempre possível, enquanto profissionais, todos nós, isso vale para mim, vale para o deputado Gianazzi, vale para quem está nos assistindo, isso vale também para os professores, isso sempre é possível melhorar a nossa atividade profissional, e o Estado tem a obrigação de fazer dessa maneira. Isso tudo nós concordamos. Agora, é preciso pagar a conta, né? São Paulo não imprime dinheiro, a gente tem dificuldades de arrecadação, não há espaço para aumento da carga tributária,
não há espaço para aumento da carga tributária. O máximo que se pode fazer nessa questão é uma mudança na estrutura dessa carga tributária, que já foi objeto de um pronunciamento nosso aqui nessa tribuna. Pagamos muitos impostos e cobramos mal, oneramos os mais pobres, né? Essa estrutura pode e deve ser mudada. Agora, qual é o caminho? É que o Estado, e entendido essa palavra Estado como poder público de forma geral, isso vale, portanto, para os municípios, para os estados e para o governo federal, foque a sua atividade, né? É preciso que o Estado assuma aquilo que é da sua competência, essencial, aquilo que as pessoas mais esperam do poder público. E aí eu me refiro à saúde, educação e segurança pública. E nesse aspecto, tudo aquilo que que o Estado puder ser desonerado, nós vamos defender aqui. Por isso que eu volto ao debate com o deputado Janazzi em relação ao projeto 01 de 2019, onde o governador Dória, de maneira corajosa, assume o compromisso de deixar o Estado de São Paulo numa estrutura otimizada, né, de uma forma mais leve, para que ele possa efetivamente cumprir as suas tarefas fundamentais, que é melhorar a educação, a saúde e a segurança pública. Outras tarefas que puderem ser divididas com a iniciativa privada, serviços que puderem ser prestados de forma gratuita, mas pela iniciativa privada, sem onerar o Estado, sem onerar o poder público, vai ter toda a nossa concordância. E a gente acredita, deputado Janazzi, que dessa maneira vamos ter mais recursos para a educação, mais recursos para a segurança pública, mais recursos para a saúde, com o Estado mais enxuto, para que a gente possa ter o foco nas atividades que as pessoas mais esperam do poder público. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão de hoje, só gostaria, deputado Bruno Caetano, de dizer que nós temos posições divergentes em relação a essa tese que Vossa Excelência defendeu agora aqui, porque nós não queremos privatizações, nós queremos discutir a política de desoneração fiscal, queremos discutir os benefícios que são oferecidos aos grandes grupos econômicos aqui do Estado de São Paulo, como os grandes frigoríficos, as mineradoras, a Ambev, que recebem benefícios fiscais. Isso dá em torno de mais de 20 bilhões de reais. Nós queremos discutir a dívida ativa que não é cobrada, que já passa os 350 bilhões de reais. Então, nós queremos fazer esse debate, mas nós vamos voltar a essa discussão aí durante os próximos dias. Então, deputados e deputadas, havendo o acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Carlos Janazzi, do PSOL, encerramos, portanto, os trabalhos desta sessão ordinária transmitida ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 19 horas de hoje teremos uma sessão extraordinária. A próxima sessão ordinária acontece amanhã, quinta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Continue ligado aí na programação da TV Alesp.